Bom, então o primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês é o que é gás de efeito estufa, né? Nós vamos trabalhar rapidamente alguns temas que vão ser necessários para que vocês possam percorrer os demais 7 módulos que nós vamos trabalhar. Bom, o gás de efeito estufa é aquele gás que é responsável em reter a energia dentro da nossa atmosfera. Aquilo que vem com os raios solares, eles mantêm numa forma muito próxima àquilo que funciona como os vidros de um carro fechado. Tá? Então, esses gases, os chamados GEE, né, vocês vão ver essa sigla, essa área de mudança do clima tem muita sigla, né? Não se desesperem, demora realmente bastante tempo para a gente conseguir pegar todas essas siglas, que fazem com que a gente tenha a temperatura no planeta Terra. Então, o primeiro ponto que existe, às vezes, muita desinformação, o pessoal se confunde, é que esse efeito estufa é algo natural. Tá? Ou seja, se ele não existisse, o planeta Terra teria, em média, 30 graus a menos do que nós temos na média global. Tá? Então, só é possível de existir vida nesse planeta da forma que a gente compreende porque existe o efeito estufa, ou seja, ele é natural. Tá? O que a gente vai efetivamente identificar como problema é quando a gente aumenta essa camada de gases de efeito estufa aqui. Ou seja, o processo de aquecimento global é em função do incremento desses gases na atmosfera. Tá? Então, basicamente, a gente tem uma enorme gama de gases que são os chamados gases de efeito estufa. Né? Para simplificar, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima definiu esses 6 primeiros gases, no qual o mais famoso é o dióxido de carbono. Né? Normalmente o pessoal fala, carbono, ele está fazendo a referência ao dióxido de carbono, né? O C mais 2 moléculas de oxigênio. Mas existem outros gases que são controlados por essa convenção. E da mesma forma, além desses gases que são controlados por essa convenção, existem outros gases que compõem o processo do efeito estufa, tá? Mas não são controlados por essa convenção, não são tratados como um problema dessa convenção. O que significa dizer efetivamente sobre isso? Quando a gente está compondo gases, tá? O maior problema em termos de emissão global é o CO2, o dióxido de carbono. Tá? De uma forma bem objetiva, apesar da gente ter as diferenças aqui entre os tipos de uso desse CO2, ele representa o problema em termos de mais ou menos 70% da composição geral dos gases, entre 70% e 80% geral dos gases do problema. E aí, é bem provável que vocês estejam se perguntando, pô, mas ele falou que é natural. Se é natural, por que tem um problema? Né? E aí, eu vou usar essa imagem aqui para tentar esclarecer um pouco essa situação. O planeta já teve uma concentração de gases de efeito estufa muito superior àquilo que a gente vê atualmente. Tá? E por isso o planeta era muito mais quente. Tá? O que aconteceu ao longo do processo de desenvolvimento da vida nesse planeta? Todo o processo de fotossíntese que acontece, né, com as plantas que retiram o CO2 da atmosfera, colocam na madeira e, ao longo do tempo, essa biomassa vai morrendo e isso foi sendo depositado em locais debaixo da terra. Ou seja, o que a gente compreende como combustível fóssil, né, petróleo, carvão mineral, gás, basicamente é processo de fotossíntese de milhões de anos atrás, que o planeta e o ecossistema, né, no planeta demorou milhões e milhões de anos para estocar debaixo da terra. Ou seja, tirava da atmosfera, passava para a planta morria, né, ia depositando e você tinha os depósitos específicos de biomassa aqui que se transformaram em minerais, ou seja, são fósseis. O que acontece a partir da Revolução Industrial? A gente começa, como civilização,
começa a inverter o processo. Aquilo que estava enterrado para utilização para fins industriais, energéticos, nós começamos a jogar de novo para a atmosfera. Então, a questão da mudança do clima, que a gente chama antropogênica, ou gerado pelo ser humano, é exatamente vinculada a esse processo de reversão da condição natural desses estoques. Tá? Então, a gente está colocando na atmosfera aquilo que o planeta demorou milhões e milhões de anos para estocar, para que a gente tivesse esse clima que nós temos há mais ou menos 12, 13 mil anos atrás para cá. Tá? E existe uma série de atividades que geram esses gases, que estão vinculados ao processo de mudança do clima. E aí eu queria mostrar para vocês alguns, né? Porque muita gente fala, não existe esse negócio de mudança do clima não, porque o mar absorve tudo que a gente emite. É uma coisa muito superior. Né? E, de fato, a absorção biológica e química ela é muito considerável, mas também o mar emite muita emissão também. Ele tem esse balanço no qual ele é considerado como um sumidouro, né? A Mônica vai explicar depois para vocês o que é sumidouro e etc. Mas o que a gente está, desde o processo de revolução industrial, jogando para cima de novo, é superior do que aquilo que os processos naturais. Tanto dos mares, que são, né, no caso aqui, nesse modelo simplificado, 93 bilhões de toneladas, ou 110 bilhões de toneladas da fotossíntese realizada por todos os processos vegetais. Tá? E o que significa isso no final das contas? Quando a gente soma os processos de energia utilizados no consumo residencial, no uso desses combustíveis fósseis para a produção industrial, no uso do combustível fóssil para transporte e na limpeza de matas nativas para o processo agrícola e, efetivamente, a ocupação de cidades, etc., a emissão efetiva do uso da terra, da mudança do uso da terra, ou seja, desmatamento para a produção de atividades econômicas. Como resultado disso, nesse modelo simplificado, o que a gente tem é que, ao final, mesmo você tendo 110 bilhões de toneladas sendo absorvidas todo ano pelo processo natural, você tem um ganho adicional da atmosfera de cerca de 20 bilhões de toneladas de carbono por ano que são jogadas novamente na atmosfera. Esse que é o processo efetivo que a gente está falando. Vamos falar? O que é? Todas essas atividades humanas geram esse tipo de situação. E aí, quais são as consequências? Basicamente, se identifica, então, um processo de incremento na temperatura média do planeta. Então, a temperatura média do planeta está entre 14 e 15 graus, né? Como eu expliquei para vocês, se não tivesse gás de efeito estufa, ia estar a menos 15 graus. E o que está acontecendo desde o processo da Revolução Industrial é que já ocorreu um incremento de 0,7 graus na média do planeta. Alguns locais esquentou mais do que outros, mas na média do planeta já teve um incremento de 0,7 graus. O que acaba acontecendo com isso? Obviamente, a gente tem uma perda das áreas congeladas e você tem um aumento do nível do mar. Tá? Isso você já tem dados científicos comprovando de uma maneira muito efetiva e objetiva esses dados físicos. Certo? E aí é interessante a gente ponderar algumas situações. Mudança do clima tem uma abordagem um pouco diferente do que a poluição local. Por quê? Porque esses gases, principalmente o dióxido de carbono, o CO2, ele tem a capacidade de permanecer na atmosfera durante muito tempo. Ou seja, o tempo de permanência dele na atmosfera é muito longo. É diferente de você ter um poluente local que, questão de 1, 2 semanas, ele já cai de novo na Terra e você consegue rastrear onde que uma fábrica, por exemplo, teve uma emissão de enxofre, por exemplo. Tá? E quando ele é emitido num ponto determinado do planeta, em cerca de mais ou menos
1, 2 semanas, você já não consegue identificar aonde ele foi parar em termos da circulação da atmosfera. Ou seja, a emissão ela é local, mas o impacto é global. Tá? Isso é diferente de poluição local, onde você tem o impacto ocorrendo muito próximo da onde ocorre a emissão. Tá? Então, é por isso que você tem essa dificuldade de chegar a acordos, porque quem está gerando, normalmente, não é quem está sofrendo os danos daquela emissão. Outra coisa que é importante, ele tem um efeito cumulativo. Tá? É mais ou menos o seguinte, quando você vai fazer um suco, e aí você joga a primeira colher de açúcar, dependendo do tamanho do copo, você nem chega a ver açúcar no fundo. Quando você joga a segunda colher, fisicamente, já começa a ter algum depósito ali. Por quê? Porque existe um processo de saturação daquele meio. A mesma situação ocorre também na atmosfera. Tá? Vamos dizer assim, seria uma grande caixa d'água. Tá? Que nessa caixa d'água você tem a saída da caixa d'água, quando a caixa d'água lota, né? Tem um cano de ladrão, né? Que sai ali para expulsar a água que entrou demais. No caso efetivo da atmosfera, nós estamos ultrapassando a capacidade de resposta dela nos responder. Ou seja, aquele modelo simplificado que eu mostrei para vocês demonstra de uma forma bem clara que a absorção feita pela biosfera, né, pelas plantas e etc., já não está dando conta de absorver tudo aquilo que a gente está emitindo. E esse processo é um processo cumulativo, que após iniciado, ele tem rebatimentos de longo prazo. Você não consegue, depois que, é mais ou menos a mesma situação de você colocar a terceira colher de açúcar no suco. A terceira colher de açúcar no suco vai dar um incremento no fundo do copo muito superior do que a primeira. Aí esse processo cumulativo é que acaba gerando a urgência da discussão sobre o tema. E aí a pergunta que fica é, tá, tudo bem, então já foi comprovado que cientificamente que esses impactos estão ocorrendo, a gente sabe quais são as causas, o que a gente faz, como é que a gente enfrenta? Basicamente, na discussão internacional, o que a gente vê são 3 formas. A primeira é não fazer nada. Falar, eu não sei o que eu vou fazer, deixa tudo como está para a gente ver lá na frente. Às vezes alguém, daqui a 100 anos, descobre uma forma de tirar esse carbono da atmosfera e vai nos salvar. A segunda forma é a chamada mitigação. Ou seja, é você mitigar as causas do problema. Então, toda vez que alguém utiliza essa palavra mitigação na área de mudança do clima, que ele está questionando não só a mitigação dos impactos, né? Porque na área ambiental, às vezes, o pessoal usa mitigação de impactos. Não, é a mitigação das causas. Ou seja, você está trabalhando com a área de emissões de gás de efeito estufa. Qual seria a terceira forma de você enfrentar o problema? Bom, você falou aí que já aumentou 0,7 graus, né? Como é que eu me adapto a essas mudanças que vão acontecer e que já começaram a ocorrer? Então, a abordagem de adaptação é sobre os efeitos. E a abordagem sobre mitigação é sobre as causas. Então, quando fala assim, vamos fazer um projeto de adaptação, o problema está dado, vamos nos adaptar aos efeitos. Quando vamos fazer um projeto de mitigação, nós estamos preocupados em reduzir as causas que pioram o problema. Ok? Né, a partir do momento que a gente tem esse feedback da área científica, os países começaram a se organizar para tratar. Como é que a gente, sabendo que é um problema global, como é que a gente lida com isso?